A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por estarmos mais um dia na presença, mais uma manhã podendo glorificar o nome do Senhor. E nós já recebemos um sinal da parte do Senhor. Se estamos aqui nessa manhã, nesta live, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, é sinal de que até aqui as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a nossa vida. Nós louvamos a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, porque nós fazemos parte, estamos unidos. É porque o Senhor permanece sendo a cabeça deste corpo. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu gostaria já de nessa manhã iniciar fazendo uma oração e convidar você a orar. Os irmãos já estão aí entrando nesta live. Início de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, nesta feita, o início do trimestre do ano de 2020. Nós não imaginaríamos iniciar um trimestre dessa maneira, mas estamos aprendendo. Em cada tempo estamos aprendendo algo novo da parte do Senhor. Eu gostaria de convidar você para estar orando comigo nesta manhã. Jesus, irmão Jefferson, irmã Renata, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, ó Pai eterno, por mais uma manhã estar diante da Tua presença, podendo estar aqui, Senhor, com os nossos irmãos, para louvar e engrandecer o Teu em mais um trimestre, Senhor, da Escola Bíblica Dominical que se inicia. Deus amado, Pai eterno, nós sabemos, Senhor, que a Escola Bíblica Dominical, Senhor, é um celeiro de formação, Senhor, de obreiros, um celeiro de formação, Senhor, do caráter cristão, e nós te louvamos, Senhor, mesmo estando em época de pandemia, reclusão social, o Senhor, meu Deus querido, tem impulsionado a Tua obra e nós não temos parado, porque o Teu Espírito Santo tem nos dado, meu Deus querido, condições para fazer a Tua obra. Nós louvamos a Ti nesta manhã, pela vida de cada irmão e de cada irmã que se faz presente, já estão aí nesta live, meu Deus, desejosos em aprender mais do Senhor. Fala conosco na manhã deste dia, é o que nós te pedimos e certo que nós, meu Deus querido, receberemos as bênçãos do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar. Está aí em nome de Jesus Cristo. A irmã Edilane, pastor Jairo, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos iniciar esse trimestre, irmãos, a aula dos adultos, que nesse trimestre tem como tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha! Vamos nesse trimestre, irmãos, ter aulas gloriosas e nós cremos nisso, e certamente o nosso Deus falará ao nosso coração através da carta aos Efésios. Teremos às 13 horas a nossa lição desse trimestre. Por fim, encerraremos na aula de número 13, se Jesus não voltar até lá, com uma batalha espiritual e as armaduras do crente. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo, que irá estudar esse trimestre, seja, irmãos, de forma online, seja de forma presencial. O que nos importa é engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar também o nosso irmão Douglas Batista, que está aqui como o comentarista desta lição. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que também faz parte da CPAD e que estão nos presenteando com essa linda lição. Eu já gostaria, irmãos, de convidá-los a louvar o nome santo do Senhor Jesus, e gostaria de convidar a nossa
a irmã Lisbiane para estar louvando ao Senhor com o hino sacrossanto. Você vai... Amém? Antes de louvarmos ao Senhor, eu queria aqui receber os irmãos que está conosco na manhã deste dia, mais uma vez, louvando o nome do Senhor. Está conosco o nosso irmão evangelista Adalberto. O evangelista Adalberto está aí. Pai, Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Também a nossa missionária Lisbiane. Nossos irmãos estão aqui, frequentes, trabalhando para o Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que tem sido, irmãos, dias de muito trabalho, não tem sido dias de descanso, não. E nós estamos aqui trabalhando com a escola dominical, ela não tem cessado, os trabalhos da escola dominical não têm cessado. O irmão Adalberto, que tem veiculado as aulas dominical da sala dos adultos, está aqui na qualidade de superintendente da escola bíblica dominical, e por isso o irmão Adalberto está vinculando a aula dos adultos junto conosco durante esse período. Também temos, irmãos, os irmãos que estão produzindo as aulas dos jovens e dos adolescentes. Os irmãos também estão sendo solicitados, os superintendentes setoriais. Então, para essa tarefa que é a nível ou nível setorial, melhor dizendo, nós estamos solicitando superintendentes das congregações, pois os superintendentes das congregações representam a escola dominical de cada uma das congregações. Então, o superintendente da congregação de Vila Godinho representa a escola dominical de Vila Godinho, e assim todos os professores e alunos por ele se faz representado. Na qualidade de superintendente setorial da escola dominical, o irmão Adalberto representa a todos os superintendentes e também a todos os irmãos que fazem parte da escola bíblica dominical. Então, por esse motivo, o nosso irmão Adalberto está aqui como o titular da escola bíblica dominical em todas as manhãs junto conosco. Nós louvamos a Deus por isso, e os demais superintendentes que estão nos apoiando, e aqueles que ainda não gravaram o seu vídeo, fiquem aí na dispensação, porque certamente serão solicitados para nos ajudar neste tempo de reclusão social e de pandemia, viu? Que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino sacrossanto da nossa harpa cristã na manhã desse dia. Estaremos louvando 250, um dos louvores de Cristo, amém? Que Deus abençoe, que possamos estar firmes nesta manhã para aprender mais do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. A Cristo unida está minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento, me enche de gozo e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, e divinal amor, irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado, na santa igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, e por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, e divino irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amor. Eu
Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deu um probleminha técnico aí no meio, que o vídeo tinha sumido. Os irmãos vão nos mantendo informados aí, se porventura der alguma falha, os irmãos vão nos mantendo informados para que a gente possa, de alguma maneira, corrigir aqui aquilo que for possível. Eu gostaria já, irmãos, de dar abertura. Nós vamos estudar a lição de número 1 desta nova lição, desse novo trimestre, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Você que já pegou a sua revista, o irmão deva abrir aí a lição de número 1, datada com o dia 5 de abril de 2020. Então, irmão, o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor. Prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo dias que precisamos realmente voltar a entender qual é o propósito de Deus para a igreja. Que nós possamos, nesse trimestre, lembrar de Cristo e que estamos aqui por um propósito divino. Deus tem um propósito para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Nós iremos fazer a leitura bíblica em classe e eu convido os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia. Aqueles que têm a revista, aqueles que não têm podem acompanhar também pela sua Bíblia. Efésios de capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, e você já pode marcar também Atos de capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Efésios de capítulo 2, de capítulo 1, melhor dizendo, do verso 1 e o verso 2, e Atos de capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 7. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Efésios de capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus, vontade de Deus, aos santos que estão e fiéis em Cristo, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos de capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Abra aí a sua Bíblia. Atos de capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizado então? E eles disseram: O batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Glória a Deus por isso. Eu creio que esse mesmo Espírito que foi derramado sobre esses 12 varões, ele está sobre a nossa vida nessa manhã, e aquele que está participando dessa aula de escola bíblica dominical também pode receber esse Espírito, se é que já não tem o recebido, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, assim como tem sido na vida daqueles que o receberam.
Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Eu gostaria de convocar os irmãos para mais um momento de oração e posteriormente nós já passaremos ao nosso irmão evangelista Adalberto, que é superintendente setorial da nossa Escola Bíblica Dominical, para que possa dar continuidade nesta aula de Escola Bíblica. Hoje nós recebemos muitos posts na internet conclamando, convocando a igreja para um dia de jejum, para que nós possamos orar e jejuar pela nossa nação, pela nossa humanidade. Todos aí estão em oração e estão em jejum, mas gostaria de convocar a todos nesta manhã para que nós pudéssemos nos juntar a esses que estão jejuando, a esses que estão orando, para que o nosso clamor também engrosse esse coro de louvor a Deus, de clamor ao Senhor, para que as misericórdias dele sejam derramadas sobre esta nação, sobre este mundo que está indo de mal a pior. Você vai orar comigo em nome de Jesus? Vamos orar então em nome de Jesus. Bondoso Deus, nós clamamos ao Senhor na manhã deste dia. Sabemos, Senhor, que nas quatro extremidades da terra há irmãos nossos, Senhor, servos teus, orando, Senhor, intercedendo, meu Deus, pela nação, sabendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que escuta o rogo da tua igreja, que escuta, Senhor, o clamor daqueles que te servem. E nessa manhã, ó Deus amado, eterno, Deus santo e poderoso, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe de toda sorte, de toda maneira. Que o Senhor possa falar, meu Deus, ao coração dos teus servos, meu Deus, através dessa aula de Escola Bíblica Dominical, meu Deus, e que a tua palavra, pela abrangência e alcance que tem, Senhor, possa produzir obras de salvação, possa produzir obras de cura, possa produzir milagre na vida daqueles que a ouvem. Deus, nós estamos clamando ao Senhor, pedindo a cura para esta nação, pedindo ao Senhor, meu Deus querido, que nos livre desta epidemia que o coronavírus tem causado, meu Deus. Que o Senhor possa, ó Deus amado, entrar com providência, pois eu sei que o controle está nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus querido, possa nos ensinar neste momento, Senhor, de reclusão social, neste momento, Senhor, de mudanças de hábitos, que o Senhor possa nos direcionar para a proximidade ao Senhor, que cada dia nós possamos aproximar mais do Senhor, encher da tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos na manhã deste dia, e certo de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, o nosso irmão Adalberto já está com a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor mais uma vez a todos os irmãos que nos dão a honra da sua companhia aí nesta aula de Escola Bíblica Dominical, no início do semestre do ano de 2020. E graças a Deus por isso. Temos chegado a esse momento com os nossos hábitos diferenciados, mas Deus tem nos dado sabedoria e graça, e acredito que os irmãos estão aí rompendo essas barreiras, essas dificuldades para a glória do nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Daniel Chagas, missionário, pastor Maurício, a missionária Lisbiane, e por todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, professores de Escola Bíblica Dominical, alunos, congregações aqui no nosso setor em Itapevi. Um abraço a todos e que possamos ter uma manhã de muita vitória e crescendo em graça e em conhecimento na palavra de Deus. Conforme o pastor Maurício nos antecedeu, o trimestre vai tratar sobre redimida pelo sangue de Cristo e selada como Espírito Santo da promessa. Essa é a lição da classe dos adultos. Ela tem um caráter introdutório. Nós estaremos aqui trabalhando algumas características peculiares da igreja que Paulo escreveu essa carta, né, a igreja em Éfeso. E nós vamos
enriquecer os nossos assuntos nesta manhã, né? E o objetivo geral desta lição, a lição de número 1, cujo tema é a Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O objetivo geral é mostrar o propósito divino aos Efésios, conforme disse na verdade prática lida pelo pastor Maurício. No tópico de número 1, a lição dando a autoria e a data dessa epístola. E no tópico de número 2, nós vamos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro tópico, explicar os propósitos da escrita e a mensagem contida na epístola. Muito bem. A autoria de toda essa revista é do pastor Douglas Batista. O pastor aqui já fez menção do seu nome. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, líder da Assembleia de Deus Missão Distrito Federal, em Brasília, doutor em Teologia, licenciado em Filosofia, e que o Espírito de Deus nos dirija, nos ilumine para nós aprendermos em cada lição, em cada aula, um pouco mais da Palavra de Deus. Muito bem, você que está de posse aí, queira nos acompanhar, por gentileza, a introdução aqui da lição diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de rainha das epístolas. Meus irmãos, parece uma bobagem o que eu vou dizer, mas pode ser que tenha alguém no nosso meio, né? Alguém nos assistindo, até usa o termo, mas não sabe o que o termo significa. A epístola é uma carta, é uma missiva, e Paulo escreveu 13, né, das cartas, das epístolas contidas aí Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. O propósito eterno de Deus se revela com muita propriedade na epístola que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, há um resumo aqui nessa lição das principais abordagens da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à oração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Perceba que, mesmo sendo uma aula introdutória, nós vemos aqui um grande propósito, né? E não é debalde essa aula estar contida e ser a primeira de todas, porque o autor diz que durante este conteúdo, e eu concordo com ele, ela vai nos levar a uma adoração, né, a Deus e ao aperfeiçoamento aperfeiçoar a nossa vida cristã. Isso é necessário. Paulo fala isso no capítulo 4 da carta aos Efésios, quando Paulo diz que Deus deu uns para pastores, doutores, no final ele diz o propósito disso seria o aperfeiçoamento dos santos. E é isso que está acontecendo na nossa vida, nessa aula de abertura do segundo trimestre do ano de 2020. Nós estamos nos aperfeiçoando, até porque esse aperfeiçoamento ele se dá pela grande necessidade que todos nós temos de ter uma prática cristã efetiva nas nossas vidas. Nós não somos cristãos só no rótulo, só no nome, né? Levar fácil alguém te conhecer nominalmente como um cristão, mas e na prática? As pessoas estão te conhecendo como cristão? Na tua conduta, nas tuas escolhas, nas tuas decisões? Porque aí é que está a diferença, viu, irmãos? Muita gente usando o nome cristão, porém as suas ações e as suas práticas, nelas são detectadas uma incoerência gritante daquilo que de fato é uma vida cristã
de prática. Muito bem. Primeiro tópico, autoria e data. Primeiro tópico, o objetivo do mesmo é apresentar a autoria e a data dessa epístola. No primeiro subtópico, o autor trata da autoria, ele diz aqui, você pode acompanhar aí na sua revista. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Tudo que se escrevia, né? Todas as cartas que eram escritas, o autor ele se identificava na carta, né? Esse era o primeiro passo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, parte A do versículo 1 do capítulo 1. Está aí a sua identificação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico. Seu nome de origem hebraica era Saulo, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9 fala que ele também tinha essa identidade, ele era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa homenagem a Saulo, né? O nome Saulo, muito provável, segundo o autor, uma homenagem ao rei Saul, haja visto que eles eram da mesma linhagem, né? Da mesma tribo. De Israel pertencia à mesma tribo do apóstolo. Aonde está isso? O autor dá o endereço para a gente. Capítulo 13 de Atos, versículo 21. Filipenses aqui, carta vizinha a Efésios, capítulo 3, versículo de número 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Paulo tinha o seu nome Saulo de origem hebraica e Paulo, seu nome de origem romana, conforme diz Atos 22, 25. Segundo subtópico do primeiro tópico, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Então veja que em todas as epístolas escritas por Paulo, na sua identificação, ele usa o seu nome romano, Paulo. Nunca como Saulo, provavelmente por considerar os nomes mais apropriados para utilizar o mundo bíblico. Um uso estratégico do nome para que Paulo alcance, né, acessível, né, ao mundo gentílico, às pessoas de origem gentílica que não conheciam a Cristo, para ele se aproximar e pregar o evangelho para essas pessoas e facilitar aí a aceitação do evangelho por parte dessas pessoas de mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoria apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Nesta carta, Paulo inicia dando ênfase, né, que o seu apostolado ele surgiu pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. E ele dá essa ênfase nessa identificação. O seu apostolado também estava sendo questionado por parte de algumas pessoas e ele faz questão de enfatizar, de ressalvar que ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Capítulo 1, versículo de número 1. Muito bem, ele diz aqui que não foi homem que o chamou, e sim o Senhor. Ele tinha essa plena convicção, por isso que ele defendia com muita veemência o seu apostolado. Então eu quero até aqui aproveitar o ensejo. A forma que Paulo defendeu com muita veemência o seu apostolado,
Assim nós cristãos temos que seguir o seu exemplo na defesa da nossa identidade cristã, né? Nós precisamos ter essa convicção, nós cristão por convicção e não por conveniência, né? Eu costumo dizer isso quando tenho oportunidade, que nós temos que ter uma grande convicção da nossa vida cristã, da nossa transformação, o nosso novo nascimento, a regeneração, a justificação. Lembram da lição 13 do trimestre passado, que foi no último domingo? Falamos sobre regeneração, novo nascimento, justificação, todo o processo de regeneração efetuado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pois bem, tudo isso foi feito por Deus e não por homens. E nós precisamos ter essa convicção e defender isso quando a nossa identidade cristã passar a ser questionada, duvidada por as pessoas que se opõem contra o cristianismo e contra a nossa fé. Então, com essa mesma veemência que Paulo teve, com essa mesma convicção, você aluno, professor, superintendente, você cristão, se posicione com essa convicção todas as vezes que for necessário. Sou cristão pela vontade de Deus e não pela vontade de homens, porque Deus operou uma grande obra na minha vida e nós não podemos ter nenhuma dúvida quanto a isso. Custe o que custar, doe doer. Muito bem. Terceiro subtópico do tópico 1. Uma epístola da prisão. Foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 13, versículo de número 1, está aí esta referência nos esclarecendo isso. O preso do Senhor, ele também se identifica assim. Capítulo 4, versículo 1, o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20, o embaixador em cadeias, o representante do Evangelho de Jesus Cristo em cadeias, né? Porque Paulo sofreu aí mais de uma prisão. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Isso indica, né, nós conseguimos inferir, interpretar por inferência que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, que é a que nós estamos estudando, a epístola em apreço, a epístola em questão, é essa que nós estamos estudando, que é uma das epístolas da prisão, Filipenses, outra epístola da prisão, e Colossenses e Filemon. Essas são as epístolas da prisão. Ok, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam sendo esclarecidos aí no conforto da sua casa, nesse projeto que está linkado, né? Vem para a EBD Quem Falta Faz Falta, junto com de casa na EBD. Quarto subtópico do tópico 1 diz sobre a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. A Bíblia vai dizer isso no capítulo 28, no versículo 30, do livro de Atos dos Apóstolos. 60 e 62 depois de Cristo, isso no primeiro século da era cristã, aproximadamente. É uma data aproximada, não temos aí uma data precisa. Alguns estudiosos defendem que foi no ano 60, outros defendem que foi no ano 62. Então, o pastor Douglas Batista aqui, o autor da lição, ele foi muito
prudente quando ele coloca aqui aproximadamente. Então, quando diz aproximadamente, nós nos apoiamos aí entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, no primeiro século da era cristã. A partir desta premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como o seu portador. Atos 6, 21. Desculpa. Tíquico, que foi um cooperador do apóstolo Paulo, e Paulo, estando em prisão, ele foi o portador, ele que foi a pessoa responsável por levar a carta até os irmãos da igreja de Éfeso. A síntese do tópico de número 1 diz: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data e autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante a prisão em Roma. Prisão esta em domicílio, conforme já dissemos. Paulo ficou aí durante 2 anos em prisão domiciliar. O que me chamou a atenção aqui, que hoje nós estamos vivendo algo semelhante ao que Paulo viveu em Roma, né? Numa prisão domiciliar. Nós estamos aí com o nosso direito constitucional de ir e vir parcialmente cerceado por conta desses decretos aí de nos mantermos em casa. Então, não é muito diferente de uma prisão domiciliar. Nós estamos vivendo isso. E o interessante que eu quero destacar aqui é que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele usou muito bem o tempo dele para escrever uma epístola, né? Destinar uma carta para a igreja em Éfeso, que tinha suas demandas e as suas grandes necessidades de receber um auxílio pastoral, apostólico, e Paulo usou muito bem o seu tempo. Eu trago aqui à baila essa reflexão para perguntar para você. Não precisa escrever aí, responda para você mesmo. O que você tem feito na sua quarentena de útil, de bom? De Deus. Como que você tem usado as suas redes sociais? Para os seus próprios interesses, única e exclusivamente? Ou você tem usado essa ferramenta importantíssima, fantástica, também para o reino de Deus, para a obra de Deus? Com que você... tempo que nós tanto queríamos antes de tudo isso acontecer, e a gente dava tanta desculpa, né? Pastor, não tenho tempo, pastor, não consigo. E agora, qual vai ser a nossa desculpa? Qual será a nossa desculpa? Ao bom exemplo do apóstolo Paulo, ele utilizou o seu tempo na prisão domiciliar, fazendo algo para Deus. Fica aí essa reflexão. Tópico de número 2. Destinatários. Primeiro subtópico. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., então veja que a fundação dessa cidade foi antes de Jesus Cristo nascer, né? Por volta de 1050, o ano 1050 a.C., a cidade de Éfeso tornou-se um centro político, olha só, um centro político, comercial, um centro religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, a cidade de Éfeso se tornou aí um lugar de concentração religiosa e comercial. Era uma região litorânea e tinha um porto, nós vamos ver aqui, o autor inseriu isso, que facilitava muito o comércio, a chegada de muitas pessoas, a localização da cidade de Éfeso facilitava aí a vinda de muitas pessoas de várias regiões ali na Ásia Menor, né?
e com isso o comércio da região ali, o sistema político e também o sistema religioso foi muito bem desenvolvido por conta dessas facilidades. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Tá vendo, irmãos? As principais ruas da cidade de Éfeso era pavimentada de mármore, não era esse asfalto que dura 6 meses que a gente anda com os nossos carros aí e abre um monte de buraco e você acaba passando pelo buraco, danificando o seu veículo. Isso prova a riqueza existente ali na cidade de Éfeso, esse centro político, religioso de toda a região da Ásia Menor, que hoje esta localidade é a região da Turquia. Sua rua principal era pavimentada em mármores com colunas talhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Uma grande cidade para sua época, uma grande metrópole. Tinha o maior anfiteatro do mundo, já naquela época, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então tinha ali próximo também o estádio que acontecia as práticas esportivas, as Olimpíadas, né? E a gente sabe que tudo isso surgiu da cultura grega, né? E ali as práticas esportivas eram muito valorizadas nessa época, então eles tinham esse espaço exclusivo e era um dos principais entretenimentos das pessoas, viu, irmãos? As pessoas, as famílias, diferente da gente hoje, embora nesse momento está tudo fechado, mas nosso entretenimento aí é shopping, claro. Aqueles que gostam vão para os estádios, acompanham práticas esportivas, Olimpíadas, Copa do Mundo, enfim, mas outros tipos de entretenimento que o povo de Éfeso, em sua época, eles não tinham, né? Então, por isso que as pessoas davam muito valor, porque era principal entretenimento, era as práticas esportivas aí por parte dessas pessoas. Segundo subtópico do tópico 2, a religiosidade de Éfeso. Vamos lá. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, deusa da fertilidade. Construído em mármore, estamos falando do templo de Ártemis, né, ou Diana, a economia da cidade dependia de turistas que a visitavam. Então, o sistema econômico de Éfeso, ele tinha como principal fonte de renda as visitas turísticas que o templo de Ártemis recebia, ou Diana, para ver aquela suntuosa arquitetura da época que enchia os olhos do mundo inteiro, Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Esses nichos eram aquelas estátuas pequenas feitas pelos artesãos da época, da imagem de Ártemis ou Diana, e eles vendiam, comercializavam aquilo na porta do templo, e os fabricantes, os artesãos, eles ganhavam muito dinheiro com isso. Isso virou a indústria ali que fabricava esses nichos,
Eles dependiam disso, sobreviviam disso, ganhavam muito dinheiro com isso, ficaram ricos com isso. Hoje em dia nós temos aí situações a essa na esfera religiosa. Eu não vou aqui entrar em questão com riqueza de detalhes sobre denominação, religião que praticam esse tipo de coisa, até porque seria antiético da minha parte. Nós estamos aqui num canal aberto, numa transmissão aberta, e eu não quero ter nenhum tipo de problema, mas eu acredito que ao dizer aos irmãos que nós temos situações semelhantes a essas em alguns segmentos religiosos, de utilizar imagens e vender imagens e ganhar dinheiro com isso, e pessoas depender do seu sustento com essa atividade comercial, nós temos ainda nos nossos dias, sim, e os irmãos sabem do que eu estou falando. Então, essa era a característica religiosa ali da cidade em Éfeso. A cidade continha o templo de Artemis, de Diana, um templo muito bem construído, muito bem desenvolvido na sua arquitetura, né? A economia de toda a cidade dependia das visitas de estrangeiros que vinham ali ao templo adorar a essa deusa. E de toda parte do mundo, a cidade recebia conhecer o templo. Porém, eu preciso destacar aqui, antes de passar para o subtópico 3, com a pregação do apóstolo Paulo, né, as pessoas que viviam, elas foram diretamente afetadas no que diz respeito aos passaram a se converter ao Evangelho. O Evangelho, elas passaram a deixar as suas práticas de idolatria. Não tinha mais a parte comercial foi comprometida, e isso provocou aí um grande alarme por parte das pessoas que sobreviviam desse comércio, os artesãos, as pessoas que trabalhavam. E Atos capítulo 19, versículo 27 e 29, a Bíblia vai nos revelar isso. Eu gostaria de ler com os irmãos essa referência, Atos 19, versículo 29 e 27 ao 29, que diz assim: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Isso voltou, muito bem. Tinha caído a nossa conexão aqui, meus irmãos, mas nós estamos de volta. Ali a transmissão, acho que para os irmãos ficou normal, para a gente aqui deu uma caída. Mas retomando aqui o nosso raciocínio, nós estamos lendo aqui a referência de versículo 27 ao 29, sobre a expressão, a manifestação de encontro dos artesãos que sobreviviam do comércio, da venda desses nichos. Não somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor, ou seja, ficaram irados, e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todo a teatro, os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros. Então veja só, a pregação de Paulo na cidade de Éfeso causou um alvoroço na cidade.
porque os comerciantes se reuniram e, preocupados com a queda nas vendas e com a falta de turistas para visitar o templo de Ártemis, e era disso que a cidade dependia economicamente falando, eles temiam esse que cabia aproximadamente 25 mil pessoas ali, conforme nós vimos nos tópicos anteriores. Os irmãos, eu não sei se os irmãos conseguem imaginar, né? Raciocinar, imaginar na sua mente esse tipo de situação acontecendo nos dias de hoje. Se você conseguir imaginar isso acontecendo nos dias de hoje, e principalmente com você numa situação dessa, que sufoco, né, o apóstolo Paulo passou e os seus cooperadores ali da pressão das pessoas por parte da pregação do evangelho ali. O quanto essa Diana era adorada na cidade de Éfeso, e eles fizeram ali uma manifestação generalizada contra a pregação do apóstolo Paulo. Terceiro tópico, do tópico de número 2, fala sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade aos arredores durante 3 anos. Ele esteve ali. Atos 20 e 31 fala sobre isso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao 7, do capítulo 19 de Atos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou por um espaço de 3 meses. Então, veja aí o Evangelho de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, sendo proclamado na cidade de Éfeso e alcançando os moradores da cidade, gentios e judeus. E como alguns judeus resistiram ao Evangelho, claro, não foi aceito por todos, né? Voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Paulo, ele passa a pregar ali durante esses 3 anos e sofre muita resistência. Quando ele vai pregar para os judeus não aceitam a sua pregação na sinagoga. Logo, impedido de pregar na sinagoga, e aí ele se sente na obrigação de alugar um salão. O que eu acho interessante aqui, que Paulo podia muito bem ter desistido, né? Como muitas pessoas desistem facilmente nas primeiras dificuldades que enfrentam na sua vida, seja ela pessoal, profissional, espiritual. Vou trazer aqui para a nossa realidade ministerial. Quantas pessoas não desistem? Quantas pessoas já não desistiram na primeira dificuldade? Porém, Paulo aqui não. Se eu fui impedido de pregar na sinagoga, eu não vou ficar sem pregar. Eu vou alugar um salão, porém continuarei pregando o evangelho. Eu, com todo respeito a todos os pregadores que são usados por Deus, e tem muitos homens usados por Deus que eu admiro e respeito, porém eu preciso destacar aqui que tem muito pregador limitado na pregação do evangelho. Ele só consegue pregar dentro de 4 paredes no templo. Não consegue fazer uso da pregação fora do púlpito. Tem muitos pregadores que ele só é pregador e só sente pregador quando as igrejas estão abertas e eles têm oportunidade no púlpito. E quando eles não têm oportunidade no púlpito, de alguma forma a sua oportunidade é cerceada por algum motivo, que eu não vou entrar no mérito dessa questão, nós não conseguimos ver essas pessoas pregando nas praças, nas ruas, nos trens, no ônibus, no SEM, enfim. Então, meus irmãos, que possamos tomar como exemplo a atitude do apóstolo Paulo. Se eu não posso pregar na sinagoga, ok. O evangelho está em mim, Cristo está em mim, a palavra está em mim, e não é o espaço físico que vai me impedir, né?
a falta de um espaço adequado para se pregar que vai impedir com que eu pregue. E ele vai, aluga um outro espaço e continua pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Em Éfeso, voltando aqui no subtópico de número 3 do tópico 2, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. 2. Na medida que Paulo insiste em pregar o evangelho e usa de estratégia, pregando no salão, alugando um salão, a Bíblia diz que o evangelho ia crescendo. Era Deus confirmando, né, a chamada, o propósito na vida de Paulo, o propósito divino. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, a saber, Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, e segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, um dos pais da igreja, né? O apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Então veja que a igreja, grandes homens de Deus que passou por ali dando a sua contribuição, a sua cooperação, a sua experiência, o seu ensinamento, para a igreja do Senhor. E a gente isso. Inclusive eu trago aqui uma coisa que me surgiu na mente. Vejam que lá na igreja de Éfeso, o autor está dizendo, e com base bíblica, que passaram assim grandes homens de Deus. E cada um que passou deixou a sua contribuição para a igreja. Usou o seu dom para o crescimento da igreja. Eu tiro aqui, irmãos, quando Deus trocar o dirigente da sua igreja por sua determinação divina, não se assuste não. Não pega as suas coisas e vai atrás do pastor que está saindo, conforme a gente percebe acontecer, que uma coisa que eu, estou falando de mim, particularmente eu acho muito errado, se um pastor chega a ser trocado da igreja, é porque o tempo dele naquela igreja acabou. Deus estabeleceu um tempo determinado e ele vai para um outro lugar. Isso já acontecia no primeiro século da igreja. No primeiro século da igreja isso já existia. Então tem gente que acha que o pastor tem que ficar por toda a vida ali. E quando ele é substituído, ou ela sai da igreja, vai para outra denominação, ou ela vai para a congregação que esse pastor que foi substituído está assumindo. Que desculpa, com todo respeito, eu respeito as pessoas que fazem isso, mas eu não consigo concordar com essa postura. A igreja fica, os pastores passam pela igreja. E na igreja de Éfeso, ela teve ali Timóteo, ela teve Irineu, ela teve João, mas foi o apóstolo Paulo que começou. Já pensou quando Paulo saiu? Se as pessoas quisessem seguir Paulo, um exemplo, na prisão, Paulo saiu daqui, pastoreou Éfeso, mas está preso. Eu quero ser preso também porque Paulo está preso. Não vi ninguém querendo ser preso junto com Paulo. Então, meus irmãos, desculpem-me a sinceridade, mas eu estou aqui embasado na lição de hoje, usando o exemplo do apóstolo Paulo, quando o seu lugar, no lugar eu respeito muito as pessoas que fazem isso, que vão embora e tal, eu respeito, mas não consigo concordar porque eu não vejo base nas escrituras para esse tipo de conduta e comportamento. Não me leve a mal. A lição é uma lição doutrinária. O trimestre vai falar de prática cristã, de vida cristã. Então é a abordagem que eu estou fazendo aqui, tá bom? Por favor, não me leve a mal. Porque a gente tem que pedir isso para não levar a mal, porque a sociedade está tão sensível que se a gente falar alguma coisa que as pessoas não gostam, não vou mais assistir a live do pastor nas aulas, porque
O irmão está pegando muito pesado, mas é uma aula, ok? Subtópico de número 4, vamos avançar por conta do horário. Do tópico 2 diz assim: saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, a saudação de Paulo é muito objetiva, mas muito bem definida e direcionada, porque ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, a saudação que Paulo transmite não é para qualquer pessoa. Ele está escrevendo a carta para a igreja composta de santos e fiéis. Veja só, na igreja de Jesus Cristo deve ter santidade, que diz respeito a ser separado, e fidelidade. Santidade e fidelidade. Deus, olhando para a sua igreja e para o seu povo, o que Deus quer encontrar em nós são essas duas principais características, que delas não podemos fingir e diante dos olhos de Deus não conseguimos disfarçar, porque Ele vê o profundo e o oculto. Logo, estamos falando de santidade e fidelidade. E assim Paulo define a sua saudação epistolar, né? Isto é, aquele que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. É isso que a igreja é. Né? A igreja é consagrada e separada e tem dono. Nós somos exclusivos de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Essa expressão, ela nos lembra a graça, favor imerecido, né, que Deus nos favoreceu com isso, quando Ele nos salva, né, irmãos? Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, quando Paulo escreve a carta à igreja em Éfeso, a igreja que ele inaugura foi essa grande metrópole. Mas na medida que a igreja foi crescendo, ela foi se espalhando para toda da Ásia Menor, porém proveniente de Éfeso. Então, quando Tíquico leva a carta à igreja de Éfeso, todas as igrejas que foi crescendo e se espalhando na região, elas deviam ter o conhecimento dessa epístola. Essa foi uma preocupação e o cuidado que tiveram quando na promulgação da carta. Para a gente trazer para a nossa realidade isso, é a mesma coisa que o pastor Daniel Chagas, o nosso pastor setorial, quando tem alguma orientação, algumas diretrizes para passar para o nosso setor, concentrado nos trabalhos da nossa subsede, mas isso vai para Jandira, todas as igrejas de Itapevi, a igreja em Araçariguama e até São João Novo, não é assim, pastor? Mas essas igrejas que recebem as diretrizes do nosso pastor setorial, elas são provenientes da nossa subsede setorial em Itapevi. Correto, pastor? Então, é mais ou menos isso que aconteceu quando a epístola ela teve aí o seu círculo, né? a sua
entre os cristãos em Éfeso. Muito bem, meus irmãos. Número 3, tópico de número 3, fala sobre o propósito e mensagem da epístola. Primeiro subtópico aborda o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam como os santos de Éfeso. Então, o propósito dessa epístola, preocupação de Paulo ao escrevê-la na sua prisão domiciliar em Roma, se dava pelo fato de que, graças a Deus, a igreja estava recebendo muitos novos convertidos. Pessoas oriundas de religiões pagãs. Pessoas acostumadas ao extremo com práticas idólatras. E essas precisavam ser extremamente instruídas, doutrinadas, discipuladas e dar sua grande contribuição a esta igreja, escrevendo a epístola aos Efésios. Continuando aqui na revista. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então essa preocupação foi abordada por Paulo. Nós vemos aqui no capítulo de número 1, no versículo de número 20, versículo de número 20 ao 22, que diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os à sua direita nos lugares celestiais. Paulo está falando de Cristo na carta para os seus leitores, e especialmente essas pessoas oriundas de religião pagã, os novos convertidos. De tudo, Paulo diz aqui, acima de todo o principado, ele está dizendo sobre de Jesus Cristo para essas pessoas, porque até então eles só conheciam deuses pagãos e achava que o mundo era conduzido, direcionado por esses deuses pagãos. E aí Paulo dá essa ênfase muito importante no versículo 21, acima de todo o principado, falando de Cristo, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Paulo está dizendo que Cristo é superior, está acima de tudo e de todos. E todos aqueles deuses que eles conheciam e adoravam, diante da pessoa de Jesus Cristo, eles não são nada. Que eles deveriam ser deixados, abandonados, porque eles não significam nada. Em suma, Paulo está dizendo, Jesus Cristo, doravante, é na vida de vocês. Vocês não precisam mais deles. Vocês não precisam mais de santo, A, B, ou C, D. Não precisa. Cristo é superior. Muito bem, continuando. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Olha só. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, cristianismo é mudança de vida, regeneração, novo nascimento, justificação, purificação, santificação. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
17. Evangelho de Cristo é uma nova cultura. Quem bebe não pode beber mais. Quem fuma não fuma mais. Quem adultera não adultera mais. Quem mente não mente mais. Mudança de vida. Mudança plena de vida. Irmãos, se tem alguém nos acompanhando e nos assistindo que está se esforçando para seguir a Jesus Cristo, se esforce mais e Ele, representado pelo Espírito Santo, te ajudará a se libertar do vício, talvez de um hábito que desagrada a Deus, de um mau costume. Talvez Jesus Cristo vai te libertar de algumas companhias para o teu bem. Você sabia que isso deve acontecer quando nós somos chamados e transformados por Jesus Cristo? Tudo se fez novo. É uma obra completa, não é uma obra parcial. E isso estava acontecendo lá em Éfeso. Por isso que os fazedores de imagens estavam preocupados. O nosso lucro, as pessoas estão se convertendo, não estão mais adorando a Artemis, a Diana, elas não estão mais visitando o templo. Vamos acabar com esse Paulo, porque a mensagem dele está estragando o nosso lucro, a nossa fonte de renda, a nossa sobrevivência. Esse é o efeito do Evangelho na vida daqueles que verdadeiramente aceitam a Jesus Cristo. Muda de vida. São duas mudanças. É a mudança de mente. A metamorfose é a mudança de forma, porque a mudança, a transformação ocorre de dentro para fora, meus irmãos. Muito bem, continuando. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos que o autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então, a perspectiva pastoral, ela abrange todas as necessidades da igreja. E eu preciso aqui dizer, como obreiro, e eu já fui, por misericórdia, tive a honra de duas igrejas em um momento da minha vida. A perspectiva pastoral, ela existe e ela deve ser compreendida, porém ela não é. Muita gente não compreende a perspectiva pastoral e passa a questionar a atitude do pastor, a decisão do pastor, as escolhas do pastor. Gente do céu, a perspectiva pastoral, ela está apoiada, deve estar apoiada em Deus. Deus dá as diretrizes através do Espírito Santo aos pastores e eles colocam-as em prática dentro da perspectiva pastoral, de uma visão pastoral, para isso abranger toda a igreja de um modo geral. E nós, como membros e ovelhas do rebanho, precisamos respeitar, aceitar. Tá, vou mais além. O que eu quero dizer é obedecer. Obedecer. Amém, meus irmãos? Segundo subtópico do tópico 3, fala sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e isso Paulo deixa destacado, e nós vamos ver nas lições seguintes, Cristo sendo identificado como cabeça da igreja nessa carta, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Quais são os eixos?
a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O plano de Deus se conclui em Jesus. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor, como uma garantia da experiência de salvação, presença do Espírito Santo. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, né? Os povos, as nações sendo reconciliadas aí por intermédio do sacrifício salvífico de Cristo no Calvário. Quarto lugar, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, né? Essa revelação, ela é acessível à igreja pela vontade de Deus, e o executor disso, o Espírito Santo. E em quinto lugar, um novo estilo de vida baseado na unidade, um novo estilo, uma nova cultura de vida, com base, com firmeza na unidade. Unidade fala de união. A unidade na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Então nós vamos ver ao longo desse trimestre sobre esses eixos aqui. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina. A epístola contém uma combinação de doutrina, e doutrina é instrução, é ensinamento, né? Fé e prática da vida cristã. Doutrina, fé e prática na vida cristã. Nós vamos ser muito enriquecidos por essas doutrinas, por esses ensinamentos, porque a nossa fé vai se fortalecer, a tua fé vai se fortalecer, e o Espírito Santo vai nos ajudar a colocarmos em prática todos os ensinamentos que a epístola nos traz. Eu creio nisso. Então esse trimestre vai ser um trimestre de bênção, de aprendizado, de renovação de fé e de uma renovação de prática cristã em todos nós. Em todos nós. E tem que ser assim. É esse o efeito, é esse o resultado. Esse é o propósito de uma escola bíblica dominical muito bem organizada. Por que os nossos pastores, pastor Daniel, mesmo em um momento de pandemia, vem se utilizar das mídias sociais para trazer as lições bíblicas para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, para que a nossa igreja continue assim, fortalecendo a fé, renovando a sua prática cristã. Nós pentecostais nós achamos, não vou generalizar, não são todos, mas os pentecostais, em boa parte do povo pentecostal, eles têm o conceito de cristianismo, que o cristianismo consiste apenas em sair no manto, entrar no reteté e profecia e profetada e gira e roda e pula e muita gente no meio pentecostal acha que cristianismo consiste nisso. Lê do engano, irmãos. A base do cristianismo se dá pela doutrina na palavra de Deus. A oração sacerdotal no Evangelho de João, pedindo para o Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você que está de quarentena, que conhece alguém que não frequenta a escola bíblica dominical, manda mensagem para esse alguém e fala, olha, vamos acompanhar a nossa aula, a nossa live dos estudos bíblicos, quando voltar aí as igrejas serem abertas, vão para a escola dominical, matricula a sua família, se matricule, enfim, irmãos, veja a importância de tudo isso. É muito importante mesmo. Muito bem, eu vou aqui para a conclusão,
dessa lição e já devolver a direção ao nosso pastor, a conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Veja que o efeito de tudo isso vai se dar na nossa prática de vida cristã. Seu recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. E essa batalha, no capítulo de número 6, Paulo apresenta essa batalha com muita riqueza de detalhes. Nossa vida de fé, o nosso a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro não está aqui nesse mundo para um passeio, para se divertir. Nós estamos aqui para batalhar contra as hostes. Base bíblica. Você precisa de base na sua fé. Você precisa de uma conduta cristã renovada, fortalecida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus e, sobretudo, por sua palavra. Que possamos, meus irmãos, nesse trimestre, enriquecer o nosso conhecimento. Que tudo isso se resulte em vida prática cristã, para a glória de Deus. Que possamos defender as nossas convicções de fé. Que possamos apresentar Cristo e oferecer Cristo com o seu plano de salvação a todos aqueles que não têm. Você tem a oportunidade de falar para alguém, para um familiar, principalmente agora, com tanto tempo sobrando, que Jesus Cristo muda as nossas vidas, que a sua palavra limpa-nos, liberta-nos, transforma-nos no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado pela honra da sua companhia, por sua paciência. Que Deus abençoe todos os professores, todos os superintendentes, dirigentes de congregação. Mando um outro abraço fraterno ao nosso pastor Daniel Chagas, missionário a Nazaré. Que Deus abençoe, muito obrigado pela rica oportunidade. Volto aqui a direção ao pastor Maurício, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa aula foi bênção para você, meu irmão? Graças a Deus, a mim também foi uma bênção. Quantos ensinamentos nós recebemos na manhã, ensinamentos históricos, ensinamentos teológicos, que certamente vão nos fazer compreender melhor as Sagradas Escrituras e saber valorizar a caminhada desses homens que antecederam a nós pregando o Evangelho e fazendo com que o nome de Jesus fosse glorificado. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que acompanharam essa aula da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer para os irmãos, alguns irmãos aqui, irmãos, falaram que a live estava travando no começo. Eu quero aqui, se porventura vocês estiverem todos, claro, estamos reclusos todos no mesmo ambiente, que os irmãos que estiverem usando a rede Wi-Fi da sua casa possa permanecer em uma conexão só, porque às vezes tem uma TV, um celular, alguém usando a mesma rede Wi-Fi, e aí o sinal na sua casa acaba ficando baixo e a live acaba travando e os irmãos acabam achando que é a nossa transmissão. Na verdade, o problema está na sua casa. Nós estamos identificando isso porque alguns irmãos mandaram dizendo que a live estava travando e outros mandaram dizendo que estava funcionando normalmente. Então, conseguimos identificar com o nosso departamento técnico aqui que muito provavelmente seja o sinal também que está aí na sua casa. Então, irmão, se puder ter a oportunidade de aproveitar esse momento de reclusão e juntar-se todo mundo,
Quem tiver a Smart TV, colocar lá na Smart TV e até mandar uma foto para a gente, porque não? Nós louvamos a Deus por isso, viu? Que Deus abençoe os amados irmãos. Quero dizer aos irmãos que logo após o fim dessa live, nós estaremos veiculando na página da igreja a aula dos jovens e também estamos terminando a produção da aula dos adolescentes para postar também na página da igreja. Lembrando que a página da igreja, irmãos, são apenas para os assuntos setoriais. A página da igreja, ela, é claro, é uma página que ela tem postagens privadas, porque imagina, o nosso setor, nós temos mais de 1.200 membros. Se todos os membros postassem alguma coisa nessa página da igreja, certamente nós não teríamos filtros dos conteúdos que seriam postados. Então, a página da igreja serve apenas para divulgação de trabalhos setoriais e por isso os irmãos não têm acesso a postagens, mas ao conteúdo que nela é postado, sempre conteúdos setoriais que a gente posta com bastante responsabilidade para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Às 19h30 nós estamos aqui novamente com mais uma live, mais um culto de louvor ao Senhor na noite deste dia. Você já está convidado, a sua família está convidada, mande um zap, mande contato para aqueles que ainda não fazem parte dessas lives, para estar à noite conosco no culto, louvando o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos. Fiquem com Deus e se Jesus não voltar até lá, às 19h30 estaremos de volta louvando o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos. Agradeço ao irmão evangelista Adalberto, a nossa irmã missionária Lisbiane, ao nosso pastor Daniel. Aqui as nossas saudações, já estive conversando com ele na manhã deste dia. E é certo que se Jesus não voltar, nós temos mais bênçãos para colher aqui nessa terra. E se ele voltar, colhemos a bênção completa porque vamos para a glória com ele. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Vamos orar para a glória do nome do Senhor? Vamos orar. Aqueles irmãos que estão aí no propósito do jejum nacional, que os irmãos possam aí consagrar a sua vida, entregar a Jesus o seu jejum, aqueles que vão permanecer, que Deus possa abençoar. Vamos orar pela essa nação em nome de Jesus. Bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por mais uma aula de escola bíblica dominical. Agradecemos ao Senhor por mais um trimestre, Senhor, que está iniciando. E nós cremos, Senhor, que o Senhor, através da sua palavra, está alcançando vidas. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos que assistiram, Senhor, essa aula de escola bíblica dominical. E que o Senhor possa, meu Deus querido, na manhã deste dia, ouvir o clamor desta nação que clama, que está consagrando a vida, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, enviar uma resposta de Senhor, em nome de Jesus, intercede, meu Pai eterno, com cura sobre esta nação. Pai, nós te pedimos, de certo, de que o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre, que todos... Amém. Glória a Deus. Até às 19h30. Não voltar até lá. Deus abençoe.